Bem, no início, hoje é um dia muito especial, hoje é um dia auspicioso do aparecimento de Srila Gopal Bhatta Goswami, que é um dos Goswamis de Vrindavana. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. É um dos Goswamis de Vrindavana. Então temos uma aula aqui de Srila Bhaktivinoda Acharyadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 7 de setembro de 2013. O título da aula é O Milagre de Srila Gopal Bhatta Goswami. Então, começando aqui, ele fala o seguinte: o Senhor diz no Śrīmad Bhagavad Gita: quando um devoto me serve e me oferece um pouco de água e uma folha de tulasi, eu o liberto de todas as suas dívidas. Você precisa de dinheiro, casa ou carro para servir ao Senhor Supremo? Essa é a pergunta. Então, quando um devoto, aí que está, nós não somos devotos ainda, nós somos aspirantes a devoto. Então, quando um devoto, ele oferece água do Ganges e folha de tulasi para o Senhor Supremo, o Senhor Supremo liberta ele de todas as suas dívidas. O que quer dizer isso? As dívidas que nós temos é o nosso karma. O que é as dívidas? As dívidas é o karma. Então o Senhor Supremo, ele liberta o devoto de todas as dívidas, de todo o karma. Ele acaba com o karma do devoto. Mas nós não somos devotos, nós somos aspirantes. Então o devoto que oferece água do Ganges e folha de tulasi, Deus liberta nós, liberta quem faz isso, o devoto, de todas as dívidas. E é necessário dinheiro para servir Deus? Claro que não. Deus quer o nosso amor. Deus não quer o nosso dinheiro, porque na verdade o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele. Tudo é de Deus. O dinheiro que achamos que é nosso é de Deus. A casa que nós achamos que é nossa, não é nossa, é de Deus. O carro, a mulher, o filho, a mãe, o pai, nada é nosso. É meu, não, o meu não existe, é dele. É dele e Deus, tudo é dele, tudo é de Deus. Então não é necessário ter dinheiro? Não é necessário ter nenhum dinheiro. Mas se você tiver dinheiro na sua vida, se você é rico ou não, mas use o dinheiro para Deus. Como que você pode usar o dinheiro para Deus? Usando o dinheiro para divulgar a consciência de Krishna. Dando na mão de alguém que vai distribuir a consciência de Krishna, do guru do templo. Agora, se você tem dinheiro e você gasta para si mesmo ou para os outros, seus parentes, seus amigos, aí produz karma. Mas se você tem dinheiro, não tem nenhum problema em ter dinheiro, não tem nenhum problema em ter um carro. Use tudo para Deus. Não renuncie a nada. Use tudo que você tem material para Deus. Essa é a instrução dos gurus
essa é a instrução dos Shastras, das Escrituras. Mesmo que você não tenha nada, você pode oferecer a água do Ganges e tula-se ao Senhor Supremo. Você já ouviu falar sobre a deidade de Sri Radharamana em Vrindavana? Quando Gopal Bhatta Goswami ele vivia em Vrindavana, ele todos os dias adorava 12 shilas, 12 Govardhana shilas. Todo dia, Shila Gopal Bhatta Goswami, ele adorava 12 shilas, 12 Govardhana shila, 12 Girirajas. Todo dia, 12. Um dia, um homem muito rico, ele veio até Gopal Bhatta Goswami e ele disse: Baba, por favor, leve esta roupa e as joias para as deidades. Gopal Bhatta Goswami, ele pegou, mas depois ele pensou: eu peguei essa roupa, mas adoro shilas, e elas não têm mãos, não têm pernas. O que devo fazer com esta roupa agora? Como as minhas deidades usarão esta roupa? Ele ficou pensando nisso. E na noite daquele dia, ele ofereceu a boga, como de costume todos os dias, e ele foi se deitar, fechou o altar e foi se deitar. Pela manhã, ele abriu a porta do altar e ele viu que havia um Vigraha, uma forma de Deus, do Senhor Supremo. Ele pensou: o que é isso? À noite eu ofereci a boga às shilas e pela manhã veio um Vigraha, veio uma deidade, uma Murti. Então ele viu atrás da deidade que havia as shilas, mas haviam apenas 11 shilas. O que aconteceu com a 12ª shila? Tornou-se a deidade de Radharamana. Então veja só, o devoto tinha muita vontade de vestir Deus com aquela roupa que ganhou para vestir Deus, e Deus se transformou num Vigraha, numa Murti, numa deidade. De uma Shila, ele se transformou numa deidade, numa Murti. Deus faz tudo pelo devoto. Se o devoto tem o desejo, Deus faz isso pelo devoto. Então, se transformou em Radharamana. Radharamana Jiu é o Bhagavan, é Krishna. Então, agora, Gopal Bhatta Goswami, ele poderia colocar aquela roupa e as joias, os ornamentos na deidade. Quando o devoto deseja algo, o Senhor realiza o seu desejo. Estamos falando aqui de devotos. Mais uma vez é necessário falar isso. Nós estamos falando de devoto. Um devoto de Deus, de Krishna, ele nunca vai desejar nada para si mesmo. Ele nunca vai desejar nada material. Então ele desejou vestir a deidade e a deidade se transformou, a Shila se transformou no Vigraha, numa Murti. Tudo que o devoto quer, Krishna faz, mas um devoto puro. Nós não somos devotos.
Quando o devoto ele deseja algo, o Senhor realiza o seu desejo. Você vê que Gopal Bhatta Goswami ele recebeu uma roupa para o Senhor Supremo e ele queria tanto vestir o Senhor Supremo que ele gritou: meu Senhor não tem mãos, meu Senhor não tem pernas, o que eu faço? Ele tinha esse forte desejo arte, esse forte desejo arte, e o Senhor, ele assumiu a forma de uma deidade. Isso é o milagre de Gopal Bhatta Goswami, né, que é dito. E aí temos a foto aqui da deidade de Gopal Bhatta Goswami. Na verdade, a deidade é Sri Sri Radha Ramana Ju. Radha Ramana Ju é o que Srila Siddhar Maharaj disse que Rama do Mahamantra Hare Krishna é Radha Ramana Ju. É a deidade, é Deus, Radha Ramana Ju. O que quer dizer Radha Ramana? É Krishna que serve Shrimati Radharani. Isso quer dizer Radha Ramana Ju. Então Gopal Bhatta Goswami que servia essa deidade. Era ele próprio que servia essa deidade. E, na verdade, como foi falado, ele servia 12 Shilas e depois ele começou a servir Radha Ramana Ju. Temos um outro texto aqui de Shilacharya Maharaj, ele fala assim: a fé mais forte, Gopal Bhatta Goswami. Essa aula aqui foi dada por Srila Bhaktivinoda Maharaj no dia 10 de maio de 2015 em Sri Navadvipan. E ele começa falando: Srila Gopal Bhatta Goswami, ele tinha 12 shilas. Uma shila é uma forma de uma deidade, como Govardhana Shila ou Giriraj. Certa vez, um homem rico, ele vai contar a mesma história, mas em outro dia ele contou essa história, então vou ler novamente, porque sempre tem um detalhe ou outro que ele não falou no outro ano. Um homem rico veio de Delhi e pediu a Gopal Bhatta Goswami: por favor, guarde esses ornamentos para as suas deidades. Gopal Bhatta Goswami dê para as suas deidades esses ornamentos, essas joias e a roupa. Gopal Bhatta Goswami, ele pegou, mas depois ele percebeu: aquele homem, ele me deu esses ornamentos, essas joias, mas as minhas deidades, elas não têm forma de deidade. As minhas deidades não têm mãos nem pernas, são shilas. Como vou colocar essas coisas, esses ornamentos, a roupa, na deidade? Pensando nisso, ele colocou as deidades para dormir naquela noite. E muito triste, ele foi descansar. Pela manhã, quando ele foi para o mandir, para o Mangalarati, ele abriu o altar e ele viu que uma deidade não estava lá. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para onde foi a 12ª Shila? Haviam 12 shilas. Então, ele notou que havia algo como um imã nas costas da Vigraha, da deidade Radha Ramana Ju. E ele entendeu que a 12ª Shila havia se transformado em Radha Ramana. Então, quando ele viu o Vigraha,
Radharamana Ju, ele viu que tinha tipo um imã, a Shila estava grudada na Vigraha, na Murti, nas costas da Murti. Então Deus, a Shila, se transformou no Vigraha. E por isso haviam somente 11 Shilas no altar. Essa deidade ainda está lá todos os anos. Quando nós fazemos o Parikrama em Vrindavana, nós vamos lá. Essa deidade é uma das únicas da época de Mahaprabhu, dos 6 Goswamis de Vrindavana, porque é uma deidade pequena. As outras deidades, elas foram levadas para Jaipur, porque os muçulmanos, eles, em certa época, eles começaram a quebrar as deidades, quebrar os templos, destruir os templos. E aí os pujaris levaram as deidades para Jaipur, para esconder deles. Então as deidades que tem hoje em Vrindavana, no templo de Radha Damodar, no templo de Madana Mohan, no templo de Govinda Ju, quem são? São réplicas das deidades que eram adoradas pelos Goswamis de Vrindavana. Somente essa Radharamana Ju é a verdadeira daquela época, porque era uma deidade pequena e ela foi escondida dos muçulmanos. E Srivacharya Maharaj falou, todo ano quando ele vai lá com os devotos, no Parikrama de Govardhana, no Parikrama de Vrindavana, em outubro mais ou menos, no mês de Kartik, ele vai visitar esse templo, leva os devotos lá e conta essa história para os devotos. E ele continua falando aqui. Eles mantêm a adoração muito estrita, muito rígida e perfeita naquele templo de Radharamana. É muito frio no inverno, mas, mesmo assim, você não pode entrar usando meias. Eles fazem puja de uma forma muito limpa. O puja lá é de uma forma muito estrita. Você não pode levar a câmera para dentro também. Você não pode tirar fotos. Eles seguem muitas regras e regulamentos quando fazem puja em Vrindavana. Muitas deidades deixaram Vrindavana por causa dos problemas causados pelos milechas, o povo muçulmano. Mas Radharamana Ju não foi. Radharamana Ju está lá. Ela é uma deidade pequena, então o pujari escondeu ela. Todas as deidades grandes foram levadas para Jaipur e também para Karauli, na Índia. São cidades da Índia. Mas Radharamana Ju ainda está lá em Vrindavana, desde aquela época. Se você servir as deidades adequadamente, este é o resultado. É chamado de Shiradaya Shri Murti Sevam. Servir a deidade com fé. Aí tem um verso aqui que são as 5 práticas principais da Bhakti Yoga. Sadhu Sangha, associação dos devotos. Nama Sankirtan, cante os santos nomes de Krishna, do Senhor Supremo. Bhagavata Shiravana, escutar o Srimad Bhagavatam. Mathura Vasa, morar em Mathura, morar no local sagrado. E finalmente, Sri Murtira Shradaya Sevana, adorar a deidade com fé. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 1, 2, 4.
Existem 5 práticas principais da vida devocional, Bhakti-yangas: Sadhusanga, boa associação, Nama Sankirtan, cantar os santos nomes congregacionalmente, Shravana Kirtana, Bhagavat Shravana, ouvir o Srimad Bhagavatam, Harikatha de Krishna, ouvir Bhagavad Katha, Mathura Vasa, pensar em Mathura, morar no local sagrado, pensar em Vrindavana, pensando sobre o Santo Dan sagrado, e Srimurti Shridaya Sevam, deve servir as deidades com fé, com plena fé. A deidade não é um boneco, não é feita de madeira, de pedra ou algum metal. Não é feita, ela é feita de metal, ela é feita de madeira, ela é feita de pedra, ela é feita de qualquer material, mas não é um boneco, é a própria Suprema Personalidade de Deus, é o próprio Senhor Krishna, Vigraha Tumi, Nao, Saksadi, Vrejandra Nandana. Você não é simplesmente uma deidade, você é o próprio Senhor Supremo, você é o próprio Vajendra Nandana. Você tem olhos em seu coração e, se você tem tal sentimento em relação à deidade em seu coração e faz o seu serviço com uma fé profunda, então você pode facilmente ver, você pode facilmente observar Krishna em todos os lugares. Você ouvirá Krishna Nama em todos os lugares, o nome de Krishna em todos os lugares, e nada mais além de Krishna. O nome de Krishna entrará em seus ouvidos. Você verá Krishna Nama, Krishna Prana, Krishna Guna em todos os lugares. Isso é a questão principal. Então, Srivacharya Maharaj outro dia nós lemos aqui, ele contando a história de uma filha do rei. Ela servia a deidade desde criança. Então, ela desde criança servia a deidade, que era do rei. E aí, o que aconteceu? Eram as deidades de Rupa Goswami, do templo de Radha Damodar. Justamente o rei de Jaipur, como foi falado aqui. E ela se casou. E ela falou: pai, me dê as deidades para eu adorar. Porque ela foi morar em outro local. E aí o pai falou: mas como? A deidade é do reino, a deidade pertence ao rei aqui, ela não pode sair daqui. O pai ficou assim. Aí o que o pai fez? O pai pegou e mandou fazer 2 réplicas, mandou fazer a réplica das deidades. E aí ele levou para a filha. Ele levou para a filha as deidades. E a filha começou a adorar as deidades. E aí a filha sonhou. A filha sonhou, na verdade não foi sonho. A deidade veio para a filha na forma de sonho e falou para a filha: filha, o seu pai te enganou. Nós aqui que você está adorando, não somos a deidade original, é uma réplica. E ela, no outro dia, foi lá falar com o pai. Ela falou: pai, você me enganou. O pai falou: como assim, filha? Você me enganou. Você me deu a réplica da deidade, não a deidade que eu adorava. E o pai pensou: como que ela sabe isso? Como que ela conseguiu saber isso? A deidade era idêntica, perfeitamente feita, igualzinha. Como ela sabe isso? E aí ele levou as deidades originais para a filha.
E ele colocou as deidades lá, uma ao lado da outra. E ele falou para a filha, qual é a deidade original? Aí a filha falou assim, coloque uma venda em meus olhos e a deidade vai se revelar para mim. A deidade original vai se revelar para mim. E aí colocaram a venda nos olhos dela e ela foi em direção à deidade. E quando ela chegou em frente à deidade original, a deidade pegou ela pelas mãos, tocou nas mãos dela e falou, eu sou a deidade que você adora. Eu estou com muita saudade da sua adoração, do seu puja. Então esse é um relacionamento de uma pessoa que adora a deidade com fé, com a deidade, com o próprio Senhor Supremo. Mas só tem isso, claro, só tem esse tipo de relacionamento aquele que adora a deidade com fé, com muita fé. E adorar a deidade com fé é uma das práticas devocionais. Adorar a deidade com fé é uma das práticas devocionais. Então, nós temos que fazer isso, adorar a deidade com fé. Se você não tem deidade na sua casa, tenha a foto, não há problema, tenha a foto da deidade. Você só pode ter a deidade na sua casa se você tiver segunda iniciação, claro. Senão você não pode ter uma deidade. Mas a foto você pode. Com a primeira iniciação, você pode oferecer boga, você pode oferecer incenso, você pode fazer, enfim, oferecer flores para a foto da deidade. Não há problema, mas faça isso com fé. Nós temos que ter fé ao adorar a deidade. E isso é uma das 5 práticas principais da Bhakti Yoga, adorar a deidade com fé. Então essa história de Gopal Bhatta Goswami, né? Ele é um devoto contemporâneo de Mahaprabhu, mas ele é bem mais novo. Então ele foi para Vrindavana, e ele ficou sob o abrigo de Rupa Goswami, Sanatana Goswami e depois de Siladiva Goswami. Mas ele é um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Quando nós falamos no Jadwani, todo dia nós falamos dele, de manhã à noite, glorificando ele. Quando nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, nós temos que cantar o Panchatattva Mantra e também nós glorificamos os 6 Goswamis de Vrindavana. A canção que cantamos agora há pouco, Bhajan Gita, glorifica os 6 Goswamis de Vrindavana. A canção que cantamos, o Nama Sankirtan Hari Harai, nós todo dia, depois da aula, nós glorificamos os 6 Goswamis de Vrindavana. Então, não são qualquer alma, são 6 Goswamis de Vrindavana. E Gopal Bhatta Goswami é um deles, e hoje é o dia transcendental do seu aparecimento. Vamos continuar aqui a leitura de uma aula. Na verdade, nós vamos começar no subtítulo de uma aula que lemos ontem de manhã e vamos continuar agora. Ainda temos algum tempo de leitura, então vamos para essa parte da leitura agora. É sobre os impulsos, né? Ontem falamos o comecinho sobre isso, mas é sobre os impulsos. E depois nós vamos cantar a canção Eibaro Koruna Koro, Vaishnava Gosai. Já cantamos a Ore Vaishnava Thakura, né? Thakura Vaishnava Gana, cantamos na verdade, né? Então, depois cantaremos. Controle seus impulsos. Então vamos começar a leitura dessa aula. Essa aula foi dada na continuidade, né, no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, no dia 7 de fevereiro de 2020. Silachar Maharaj deu essa aula para os bengalis em Ekachakradam. E aí ele fala assim: todos os anos você não tem conseguido um lugar
para ficar, mas houve alguma dificuldade este ano? Ele pergunta. Ele está falando sobre o templo lá de Kachakra, porque todo ano tinha alguma dificuldade de ficar lá, porque vai muita gente, muitos devotos no festival de Nityananda Prabhu. Como eu falei ontem, em 2020, Srila Maharaj, ele distribuía 10 mil refeições por dia. 10 mil refeições por dia. Olha quantos devotos. Então, ele falou, os outros anos tinha problema para ficar aqui, mas esse ano você teve problema? Agora, você tem quartos grandes, ele diz, e espaçosos, e todos podem dormir confortavelmente. Não precisei comprar colchões este ano, porque nós compramos eles no ano passado. Mas o único problema é que você dormia em colchões e não conseguia acordar de manhã para o Mangal-Arati. Porque, se a gente está falando, o único problema de dormir em colchões confortáveis é que de manhã você quer continuar dormindo e você não acordava para o Mangal-Arati. E os devotos, eles dão risada. Eles riem. Um devoto diz a Srila Maharaj, muitos estão dormindo agora. Disse Srila Maharaj, o quê? Mesmo se você estiver cansado, você pode cantar kirtans. Se ouvir algum harikatha depois disso, se você se sentir cansado, adormecerá rapidamente, mas se você não fizer nada, se for preguiçoso e dormir à tarde, como dormirá à noite, você não vai conseguir. Então, o Srila Maharaj está falando, não podemos ser preguiçosos. A preguiça é um dos inimigos do nosso serviço devocional. Não durma até tarde, participe do Mangal-Arati, acorde cedo. Se você dormir à tarde, você não tem sono à noite. E aí você vai dormir tarde à noite e não consegue acordar no Mangal-Arati para participar do Mangal-Arati. Aquele que dorme tarde, ele não consegue acordar cedo. É impossível. Se você vai dormir meia-noite, 1h da manhã, como você vai acordar às 5 horas para fazer a prática devocional? Como você vai acordar cedo para ir para o Mangal-Arati? Então o devoto não pode acordar tarde. O devoto não pode ir dormir tarde. O devoto tem que dormir cedo para acordar cedo. A vida devocional começa cedo, no Brahma Muhurti. 96 minutos antes do sol aparecer é o melhor horário para praticar a vida devocional. É o horário que está sendo feito o Mangal-Arati. Então ele está falando para os devotos. Tem gente dormindo, ele está falando Harikatha, e nesse momento que ele está falando Harikatha, ainda tinha pessoas dormindo. Isso não é uma vida devocional adequada. Aquele que quer ter uma vida devocional adequada não pode dormir até tarde. Senão, ele não vai conseguir praticar a vida devocional. Quando você recebe a iniciação, você promete na frente do seu guru, eu não vou dormir durante o dia. E também na iniciação de Brahmani, o Agnihotra, né? Você promete perante o fogo, o sacrifício de fogo, a cerimônia, você promete, eu não vou dormir durante o dia. Diva Nidra Karibo Na, mantendo o fogo como testemunha, você diz isso. Nunca me senti sonolento durante o dia, mesmo quando
o corpo está cansado. Ontem eu estava muito cansado, disse Silathyana Maharaj. Eu estava revisando e eu adormeci, esquecendo até de colocar um cobertor. Eu adormeci com a luz acesa. Uma caneta na mão. Quando você está cansado, o sono vem automaticamente. Ninguém te proíbe de dormir, mas lembre-se que quanto mais você aumentar o seu sono, o tempo que você está dormindo, quanto mais você aumentar a quantidade que você come, quanto mais você aumentar o seu medo, quanto mais você aumentar a sua prática sexual, ahara, nidra, bhaya, maitunam, cha, mais eles aumentarão. Então veja só o que Silathyana Maharaj fala, isso que é importante. Quanto mais você dorme, quanto mais você come, maior quantidade de comida, quanto maior o seu medo e quanto maior a sua atividade sexual, mais essas atividades aumentarão na sua vida. Quanto mais você come, mais você vai querer comer. Quanto mais você dorme, mais você vai querer dormir. E quanto menos você come, menos você vai querer comer. Quanto menos você faz sexo, menos sexo você vai querer fazer. Quanto menos medo você tem, menos medo você vai ter. É assim que funciona. O mesmo vale para os impulsos da mente, do estômago, dos órgãos genitais, etc. Quanto mais você ceder a esses impulsos, mais eles aumentarão. Então, isso é o que Silathyana Maharaj está falando. Se você quer acabar com Maya, você não pode colocar fogo na ilusão. Maya é ilusão. Se você quer acabar com a ilusão da sua vida, você não pode alimentar a ilusão. Se você quer comer menos, você tem que cada vez comer menos. Se você continuar a comer e comer e comer, você não vai chegar a comer menos, porque o impulso só aumenta. Quanto mais droga você usa, mais droga você vai querer usar. Quanto mais você fuma, mais você vai querer fumar. Quanto mais você bebe álcool, mais álcool você vai querer consumir. Quanto mais sexo você faz, mais sexo você vai querer fazer. Quanto mais você dorme, mais você vai querer dormir. São 6 impulsos. Quais são os 6 impulsos? Eu falei ontem de manhã, mas vamos repetir agora. Os 6 impulsos são o impulso da mente. Você está sempre pensando em algo, sempre querendo algo. Quanto mais você querer algo, mais você vai querer. Quando você conseguir aquilo que você está querendo, você vai querer outra coisa. O impulso é de falar. Quanto mais fofoca você faz, mais fofoca você vai querer fazer. Quanto mais você fala dos outros, mais você vai querer falar dos outros. Quanto mais você escuta notícias mundanas, mais você vai querer escutar notícias mundanas. É assim que funciona. O outro impulso é da raiva, da ira. Quanto mais você tem ira, mais raiva, mais irado você vai ser. Você terá mais raiva e mais raiva. O outro impulso, quanto mais você quiser comer alimentos gostosos, é o impulso do paladar, mais você vai querer comer alimentos gostosos. Você não vai querer comer nada que não seja tão gostoso. Você não está preocupado se é boga ou se é praçada. Você quer comer algo gostoso. Então, quanto mais você tem impulso, mais você alimenta o impulso de comer algo gostoso, mais você vai querer comer algo gostoso. Quanto mais você come, como falou Silathyana Maharaj, mais você vai querer comer a quantidade. E mais, e mais, e mais.
E quanto mais sexo você faz, mais sexo você vai querer fazer. Isso são os impulsos. Então, quanto mais você alimenta o desejo, quanto mais você alimenta essa vontade, maior a vontade não diminui. Aquela história que você vai enjoar é mentira. Você não enjoa. Você vê uma pessoa, quanto mais você dorme, mais preguiçoso você fica. A pessoa que come, cada vez ela quer comer mais. E assim por diante. Então, como que você vai fazer para tirar esses impulsos? Como que nós podemos fazer para tirar esses impulsos da nossa vida? Ir diminuindo. Se você quer comer menos, você tem que diminuir a quantidade que você come gradativamente. Se você quer sempre dormir, é preguiçoso, está sempre com sono, sempre querendo dormir, acorda tarde, começa a diminuir gradativamente a quantidade de horas dormidas. Se você acorda tarde, começa a acordar mais cedo. Não alimente o desejo, não alimente Maya é ilusão, não alimente Maya. Não podemos colocar combustível no fogo. Se você coloca combustível no fogo, o fogo cada vez aumenta mais. A fogueira aumenta quando você coloca lenha nela, e assim por diante. Se você quer apagar o fogo, não apague com querosene, com gasolina, apague com água. Isso são as instruções. Isso são as instruções dos gurus, dos shastras, das escrituras. Então, gradativamente nós temos que ir diminuindo. Se você é uma pessoa nervosa, irada, se controle. Se você tiver o impulso de ser irado, se controle. Porque se você continuar a ser irado, estourado, nervoso, você vai continuar assim e cada vez vai aumentar mais. Nós temos que controlar os impulsos que nós temos. E como que vamos controlar isso? De imediato com a inteligência. A forma imediata de controlar é a inteligência. A inteligência vai gradativamente bloqueando esse impulso que nós temos. Mas com o tempo, com a prática devocional adequada, os impulsos vão sendo eliminados. Tem que ter a prática devocional adequada. E aí, gradativamente, Bhakti Yoga vai tirando esses impulsos da nossa vida. É claro que é um processo lento, é progressivo, mas Bhakti Yoga vai tirando esses impulsos da nossa vida, porque eles são desfavoráveis à devoção. Todos esses 6 impulsos que eu falei agora são desfavoráveis à devoção. O impulso de falar bobagem, falar o que não é Harikata. O impulso de ser irado, nervoso. O impulso de você deixar a mente te controlar, querer sempre algo. O impulso de comer somente alimentos gostosos. O impulso de comer muito e o impulso do sexo, do desejo sexual. O impulso de você praticar a vida sexual cada vez mais. Isso daí é prejudicial à vida devocional. Então, quando você pratica corretamente, dia a dia, todo dia, sem nenhuma interrupção, todo dia durante o ano, e ano após ano, você vai diminuindo esses impulsos, gradativamente. Enquanto isso não acontece, temos que controlar com a inteligência. Porque a inteligência domina a mente domina os sentidos. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Então, é importante nós controlarmos, sim, os impulsos que nós temos. É muito importante isso. Extremamente importante para a vida devocional. Vamos então agora cantar a canção glorificando o aparecimento de Srila Gopal Bhatta Goswami. Hoje é um dia auspicioso, como eu falei, é o dia do aparecimento de Srila Gopal Bhatta Goswami, um dos Goswamis de Vrindavana, um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Então, se você não assistiu a aula inteira, assista, porque é uma aula importante, essa aula de hoje, falando sobre a vida de Srila Gopal Bhatta Goswami e também sobre os impulsos, né? À noite vamos continuar essa aula falando sobre os impulsos. Então vamos agora cantar a canção glorificando os associados de Mahaprabhu, como Srila Gopal Bhatta Goswami.
Sesha Bosangir Sange Je Koyo
Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madan Mohan Giridhari Gopinath Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shiva Gopal Bhatta Das Raghunath Jai Gosai Kori Charana Banga Jaha hoite Vignanath Vishnupura Jai Gosai Jarmuni Tarada Nasabar Padarinu Purapanchaga Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jabe Braje Kailabaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pada Padma Koriyasha
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Então, hoje a aula concentrou basicamente, né, no aparecimento de Srila Gopal Bhatta Goswami, que o ensinamento é quem tem fé e quem faz o serviço a Deus, Krishna faz tudo o que você quiser. O devoto puro, claro, né, não pedindo nada material, pedindo somente devoção. E a outra coisa é que nós não podemos colocar combustível na ilusão. Se você quer parar de fazer algo errado, você tem que ir diminuindo gradativamente. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Então essa é a lição de Srila Maharaj, que ele quis dizer hoje com isso. Vamos ver aqui quem está participando conosco hoje então. Temos aqui o Ishan Krishna Prabhu assistindo conosco hoje, Vijay Aksha Prabhu, Sajol Sarkar conosco. Temos aqui também a Saravanan Gavarri e também aqui conosco hoje o Michelangelo Silva. Então agradeço a presença de todos, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até o programa da noite às 19 horas. E agora encerrando a transmissão, com todos olhando o altar do templo Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashrama. Um bom dia a todos.